Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, minha consignada, meu consignado. Tio Veras aqui mais uma vez com vocês para discutir um assunto palpitante do momento: o uso de inteligência artificial pelos tribunais superiores. Quer saber mais? Cola aqui. Subjúdice! Então, hoje nós vamos discutir o uso da inteligência artificial em tribunais superiores. Mas o que eu preciso te dizer é que nós já usamos a tecnologia há um certo tempo no Poder Judiciário. O maior problema que nós temos atualmente, a meu ver, ainda é a falta de união nesse uso. Como assim? Primeiro, porque o primeiro uso da informática que nós temos é na questão da automação. Talvez você não tenha percebido, mas existem várias tarefas repetitivas que acabam atrasando o dia a dia do andamento dos processos, fazendo que essa duração seja por demais ampliada do que deveria ser. Fernando, isso é verdade? É. E aí é que entra a primeira parte da informática nessa questão de automatizar, deixar para um computador, para um sistema de software, fazer essas tarefas repetitivas. Primeiro porque o computador não fica doente, o computador já foi treinado, ele não precisa ser treinado novamente, o computador não se distrai, o computador não perdeu o crush, o computador não está olhando meme no Twitter. Então, o computador ele acaba fazendo aquela tarefa que a gente considera chata do dia a dia em segundos, de uma maneira muito mais eficiente que a gente poderia fazer. Vale-me Deus, Fernando, isso é usado muito. O caso mais legal que eu acho é o caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que um servidor chamado Francisco, lá no Vara em Guarulhos, criou um sistema praticamente sozinho, depois teve a ajuda do tribunal, mas ele criou um sistema de automação dentro das varas de execução fiscais, que só fazendo com que essas tarefas repetitivas fossem feitas por um programa de computador, ele conseguiu reduzir um acervo de 600 mil ações para 200 mil. Esse sistema, para poder fazer isso, fez mais de 800 mil movimentações. Vale-me Deus, Fernando. Exatamente, meus caros. E essa redução foi rápida, né? Ao longo de menos de um ano nessa questão do acervo. E isso também se reflete nos tribunais superiores. Os tribunais superiores, pelo Supremo, criou o Vitor, em homenagem ao ministro Vitor Nunes Leal, e o STJ criou o Sócrates. Esses sistemas, inicialmente, estavam só atrelados também à questão da automação. Porque, como vocês sabem, a gente não tem, infelizmente, no Brasil, e aí que entra essa questão do CNJ, em tentar unificar todo esse procedimento. Criou-se, né, com a AB um portal de peticionamento, criou-se agora um laboratório para tentar unir os tribunais nessa questão da unificação dos procedimentos. Fernando, eu não entendi. Então, a gente ainda tem muito processo físico. Mesmo quando o processo é digitalizado, nem todo mundo usa o mesmo sistema. E o STJ, o Supremo, acaba recebendo muitos processos em papel. Só que ele não vai pegar o papel. O que é que ele faz? Ele digitaliza os autos. Então aquela imagem vai passar para um programa chamado OCR e vai ser transformado em texto. Antigamente, um trabalho que era feito por um servidor, que demorava 44 minutos, passou já a levar 5 segundos, segundo o ministro Dias Toffoli, em uma palestra no passado. Então daí vocês percebem o impacto positivo na tramitação para o judicionado do uso da tecnologia. É óbvio que nem tudo é flores, até porque a partir do momento que o computador começa a fazer melhor que o ser humano vai ser substituído. Então, Fernando, e eu estou advogando? Então você que está advogando, vai acontecer a mesma coisa. Escritórios já usam inteligência artificial para montar as suas peças. Qual é o problema? É que aquela peça ela não está ainda adequada a que os softwares dos tribunais querem ouvir. E aí, enquanto eu tenho essa dissintonia, vários recursos acabam não sendo conhecidos. Por exemplo, tem um grande escritório do Brasil que faz contestação através disso. E, inclusive, monta recurso. Qual é o problema? É que, às vezes, essa montagem não está sendo bem feita. E ainda entra o quê? Ainda preciso do ser humano para finalizar. Então, além de eu ter a necessidade do ser humano,
talvez aquele ser humano que ficou não seja o melhor para poder fazer aquela montagem. Então a gente está no momento em que mais importante, ou tão importante, quanto saber a matéria, é você entender o que é que o sistema está esperando de você. Ainda não consegui compreender, está muito longe isso para mim. Então, para poder deixar mais claro para ti e tu entender o impacto disso, eu vou trazer um exemplo do meu dia a dia, do meu cotidiano. Além de ser professor, o tio Veras também trabalha lá no Tribunal de Justiça, aqui do estado do Ceará, auxiliando o desembargador, né, no processo, fazendo sugestão de votos. E aí, dentro do sistema da justiça, sempre foi muito comum, quando a gente estava lidando com um recurso chamado embargos de declaração. Fernando, eu já ouvi falar disso, ouviu, porque o embargo de declaração é aquele recurso que cabe, ou pelo menos deveria caber em tese, contra qualquer decisão judicial. Tem uma treta ainda do STJ sobre isso, a gente até pode discutir isso em outro vídeo, mas os embargos de declaração, ele cabe contra qualquer decisão e ele tem a missão de aperfeiçoar aquela decisão. O problema que talvez você não esteja percebendo é que muita gente usa os embargos de declaração para protelar o andamento do processo. E esse uso é que é ruim. É o que traz, assim, o meu caso para vocês. Certo? E esse uso se dá por duas maneiras. Primeiro, porque com o CPC de 2015, a gente teve duas grandes mudanças. A primeira mudança que não foi entendida por ninguém na prática é que embargo de declaração não tem mais efeito suspensivo. Então, teoricamente, ele não poderia mais protelar aquela decisão. Segunda mudança é com relação à omissão. Se vendeu muito a ideia de que o magistrado é obrigado a analisar todos os argumentos levantados pelas partes. Então, a parte faz uma petição de 70 páginas, o juiz vai deixar de lado, porque quando ele enfrentar, ele vai ter que enfrentar todos. Errado. O que o sistema manda, e o que está lá no 489, parágrafo 1º do CPC, é que sejam enfrentadas todas as teses que podem modificar o julgamento, ou nas palavras do código, infirmar. Então vamos lá, nós estamos diante de uma questão que foi abordada no julgamento. A pessoa entrou com os embargos de declaração. E o que é que acontece, Fernando? Então, o julgamento do embargo desse é mais ou menos padrão em segundo grau. Né? Padrão como assim, Fernando? A gente já tem um modelo feito. Nesse modelo, a gente só faz colocar no voto, né, no inteiro teor, a parte do acórdão que tratou daquela matéria, do acórdão embargado. É mesmo, Fernando, o voto o julgamento colegiado, pessoal, ele é feito, né, de maneira plural, por mais de um desembargador ministro. E aí, por conta disso, esse julgamento ele tem três partes. Ele tem a ementa, ele tem o acórdão e tem o voto. E a ementa, como todo mundo sabe, é aquele resumo estruturado. Foca na ementa. A ementa, nesse resumo estruturado, ela permite ao operador do direito, juiz, advogado, todo mundo procurar um processo. Ah, esse resumo aqui me interessa. E aí você deveria entrar no inteiro teor. É claro que na prática a gente quer que a ementa tenha tudo. Mas nesses casos padrões de embargo de declaração, o que acontece é que a ementa geralmente é padrão, porque a ementa está dizendo, olha, nesse caso aqui não tem omissão, porque o assunto foi debatido no voto. E aí, como eu disse a vocês, lá no sistema lá do Sócrates e no sistema do Vitor, como nós não temos essa padronização, né, nos tribunais do Brasil inteiro, o que é que ele faz? Ele analisa a tua petição de RESP, a tua petição de RE, mas ele não analisa geralmente a decisão inteira. Ele vai focar na ementa. Por quê, Fernando? Porque ele tem duas coisas básicas que ele faz hoje em dia, talvez até esse erro aconteça por isso. Primeiro, porque ele sugere um julgamento. Ele tenta indexar, olha, esse caso é dessa forma. E a melhor maneira dele indexar é olhar na ementa. O problema é que quando ele está no outro segundo momento, ele está indexando, está sugerindo e está agora fazendo a própria decisão. Cabe ao operador concordar ou não, verificar ou não, óbvio, com aquela decisão. Contudo, entretanto, embora todavia, porém, meus caros, os tribunais superiores são abarrotados de processos. Se o sistema chega lá, diz que entrou-se com o RESP, porque houve uma afronta ao 1022, aquele artigo do embargo de declaração, a gente estava falando do recurso. Então, quando eu entrei com esse RESP, né, alegando que houve omissão, o sistema vai lá, olha a ementa e não vê o assunto, porque o assunto está dentro do voto. E aí ele dá um falso positivo. E aí é que rola o problema. O bom advogado, hoje em dia, ele vai entender o que é que pode gerar um falso positivo ou um falso negativo. Falso negativo é o pior das hipóteses para ele. Né? Fernando,
Como é que eu evito um falso negativo? Então, como eu te disse, nesse caso específico, o processo foi para Brasília, por conta do falso positivo, ele vai retornar. Porque o STJ anulou o julgamento anterior e mandou o tribunal julgar de novo. Olha o retrabalho. Então, qual é o efeito prático disso? O efeito prático é que toda sugestão de voto que eu envio para o meu chefe, eu modifiquei agora, me dá mais trabalho. Porque a minha ementa já tem tratado do assunto. Porque se eu não tratar do assunto na ementa, o advogado vai conseguir facilmente um julgamento positivo, anulando aquele julgamento que foi feito, porque aquele assunto não foi abordado. Fernando, e o falso negativo? O falso negativo é você saber estruturar a sua petição dentro das palavras que são indexadas por esses sistemas. Fernando, como é que eu faço para descobrir? Você vai buscar aquele seu assunto na jurisprudência do tribunal, usando o próprio sistema de pesquisa. Quando você identificar as frases, e aí você tem que ir em outro momento, porque a gente não está mais falando só de palavra-chave. A gente está falando de contexto. Na hora em que você adequar a sua petição, usar aquela frase que é dita lá no acórdão ou no julgamento, numa decisão monocrática, aquilo ali vai gerar para você um positivo do sistema. E você vai sair do negativo. O assunto, pessoal, ele é muito grande. A gente podia estar discutindo aqui viés ideológico, como se faz na questão de análise de informação de precedentes. Mas não dá pra gente fazer tudo. Eu vou deixar isso para outros vídeos e dependendo como vocês forem me dizendo, a gente vai fazendo. Tá certo? Eu quero sempre poder fazer intercalar um vídeo de processo, um vídeo de tributário, para que a gente possa discutir melhor. Obrigado até aqui. Se você gostou, compartilha, dá o like, espalha com a galera. Tio Veras agradece demais a força. Obrigado por tudo. Valeu!